programa aqui. Lucas 2:7, inclusive o tema da nossa cantata está baseado em Lucas 2:11. Lucas 2:11. A gente voltando 4 versículos do que é o tema da nossa cantata. Lucas 2, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino. Tem alguma versão que pode dizer assim: envolveu o menino em retalhos de panos, ou em restos de panos. Envolveu o menino, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, de fato, o dia do nascimento de Jesus, o dia do nascimento de Jesus é desconhecido. Talvez algumas pessoas que aqui estão em nosso meio, de fato pensem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Aliás, nós não discutimos isso porque esse não é um mérito da questão. O mérito é que Jesus nasceu, independentemente de qual seja o dia, é que ele nasceu. E eu vejo, já falei isso aqui em outros momentos, que eu vejo até como uma intervenção de Deus na história, porque é uma data muito propícia. O mundo todo para, com exceção de alguns países que não professam o cristianismo como a sua religião primária. Japão, por exemplo, Índia, China, Israel, não comemoram, mas é uma data onde o coração está quebrantado para essa mensagem. De fato, talvez se nós formos olharmos pela história, talvez Jesus tenha nascido entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro. Mas esse não é o assunto, não é o mérito que eu quero trabalhar com os irmãos. A grande verdade é que Jesus nasceu, essa verdade é inconteste. E na verdade, Jesus inclusive foi o único, e nós bem sabemos disso. Aliás, essa é a esperança que nós temos na nossa vida. A esperança de que Jesus dividiu a história, e não somente a história, Jesus dividiu a nossa história. Jesus é o único capaz de fazer antes e depois, e glória a Deus, porque um dia eu e você fomos encontrados por esse Jesus. Um dia eu e você tivemos a nossa história dividida. É antes de Cristo e depois de Cristo, e aleluia por isso. Você pode dizer glória a Deus. Mais do que dividir a história da humanidade, a cronologia do mundo, Jesus dividiu a nossa história entre antes e depois. E Jesus ele nasce nesse contexto que nós vimos inclusive essa noite, do Império Romano. A época e o primeiro imperador do Império Romano foi César Augusto. E esse imperador, num determinado momento, diminui um pouco os parletes, por favor, se tiver jeito, está batendo e vindo bem no meu rosto. No contexto que César Augusto era o imperador, ele faz um censo, para que ele soubesse a quantidade de pessoas que havia no seu reino, porque Roma estava crescendo, então eu preciso saber a quantidade de pessoas que está inserida aqui no meu império. Todas as pessoas deveriam sair da sua terra que estavam habitando e voltar à sua terra de origem, à sua terra natal. O José que foi escolhido para ser o pai de Jesus, a sua linhagem vinha de Judá, a sua terra natal era Belém. Ele então, junto com Maria, que já estava gestando Jesus, vai a Belém, e lá eles vão para cumprir esse decreto da parte do imperador, que era um censo. Só que eu amo a forma que Deus trabalha em todos os detalhes da história, irmãos, porque na verdade era algo comum, natural. O imperador pediu o censo, mas aqui já era parte de um propósito da parte do Senhor. Esse texto inclusive foi citado aqui diversas vezes essa noite. Miqueias, capítulo 5, versículo 2: E você, Belém de Judá, não será a menor das cidades, mas de você vai surgir o Salvador. Em Jesus nós temos a certeza, principalmente olhando para os evangelhos e no ministério de Jesus, na vida e até no nascimento de Jesus, como alguma parte aqui foi para nós anunciada aqui através deste teatro, 312 promessas pelo menos, 312 promessas do Antigo Testamento são cumpridas em Jesus Cristo, de forma detalhadas, todas elas de formas detalhadas. Uma grande questão que envolve inclusive o nascimento de Jesus é que o projeto que Deus faz todas as coisas, uma mulher é envolvida nesse projeto, um homem é envolvido nesse projeto, um projeto maior que diz respeito à vontade do Senhor. Dentro desse projeto, o que está envolvendo esse projeto é o próprio Filho de Deus. A nossa teologia, nós não cremos em reencarnação. A gente sabe que depois da morte segue-se o juízo, então a vida eterna, mas nós cremos na encarnação. Aliás, João, quando está escrevendo o seu evangelho, ele vai dizer que no princípio era o verbo era Deus e ele estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de beleza e formosura, e assim vai dizer. Segundo Paulo, Jesus é o segundo Adão. Nós tivemos e sabemos muito bem
do primeiro Adão que houve ainda lá no Jardim do Éden. Jesus é o segundo e o último Adão. E o que eu acho interessante, inclusive, nessa expressão do apóstolo Paulo, é que o primeiro Adão, essa comparação que Paulo faz, o primeiro Adão, ele perde estando num jardim cheio de maravilhas da parte do Senhor. Já o segundo Adão vence Satanás em um deserto. O primeiro Adão, nós sabemos que ele comeu da comida de Satanás e caiu pela tentação de Satanás. O segundo Adão rejeita a comida do demônio, do Satanás, do diabo, da antiga serpente, e ele mesmo vai se levantar e vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No primeiro Adão, nós temos essa certeza que ele caiu por sua fragilidade, ele não conseguiu governar nem a si mesmo, e muito menos o jardim que ele estava incumbido de governar. Já o segundo Adão, a palavra do Senhor vai dizer que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores, e sobre os seus ombros está todo o domínio e todo o governo, e aleluia. Então o nascimento de Jesus é formado por esses detalhes e uma organização envolvida. José, que era o pai, foi escolhido para ser o pai de Jesus, era um carpinteiro. E para você que não sabe, a carpintaria nos dias de Jesus era uma profissão nobre. Aliás, só para você entender, presta atenção, não, olha para mim aqui em nome de Jesus. Para você entender, o carpinteiro nos dias de Jesus, na maioria das vezes, eram eles que fabricavam o trono dos reis. Eles eram revestidos de ouro, mas por debaixo do ouro havia material da carpintaria, madeira, e quem mexia com isso era o carpinteiro. Então, em outras palavras, o carpinteiro lá naquela época tinha acesso a lugares, tinha acesso à soberania de um rei e assim por diante. Construções suntuosas. Para José, e é isso que eu quero falar, essa é a mensagem aqui que eu quero deixar. Para José não havia problema nenhum construir um berço de madeira. Aliás, ele poderia fazer ele entalhado, com vários detalhes, com várias simbologias. Esse é o Cordeiro de Deus e assim por diante. Mas por essa pressa que ele teve que sair lá de Nazaré e descer com Maria para Belém, ele não teve tempo de levar um berço que talvez ele preparou, como carpinteiro que era. Eu vou preparar um berço para o meu filho, para que ele possa ser colocado. Ele não fica lá. Então José não sabia de fato, talvez ele nem lembrava dessa profecia de Miqueias. Ele não sabia o lugar que Jesus deveria nascer. Ele só sabia que no momento exato Jesus nasceria. O berço fica lá para trás e ele vai para Belém. E esse talvez, irmão, seja o pior momento da vida. A gente sair de uma estrutura suntuosa, que era talvez o ambiente que Jesus poderia ser gerado, para uma estrutura modesta, para uma manjedoura. Em outras palavras, inclusive no nosso próprio linguajar aqui do nosso estado de Goiás, Jesus foi colocado num coxo, exatamente num coxo. Só que Jesus nasceu para um propósito. A palavra do Senhor diz para nós, Mateus 1:21, que ele veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Esse foi o propósito do nascimento de Jesus, salvar a mim e a você dos nossos pecados. Olha para mim aqui em nome de Jesus, apesar da muita movimentação. Queridos, Jesus não veio simplesmente e apenas para nos fazer feliz. Jesus veio para nos salvar. Jesus não veio apenas para me fazer rico, próspero. Jesus veio para me salvar. Jesus não veio para me dar sucesso. Jesus veio para me salvar. E aliás, todas essas questões, o dinheiro eu consigo se eu trabalhar. Se eu trabalhar duro, eu vou conseguir sucesso. E o dinheiro e o sucesso que eu posso conseguir vão proporcionar para mim e para você lampejos de felicidade. Mas quem recebe Jesus e tem a salvação na sua vida não vive só lampejos de felicidade, vive a verdadeira felicidade que vem da pessoa de Cristo Jesus. E aleluia por isso. Só um pode nos dar a salvação. Vocês estão aqui comigo, gente? Vocês estão aqui comigo, gente? Então me ajuda aqui a adorar o Senhor Jesus. Só um pode nos proporcionar salvação. E não é o nosso mérito, não é o nosso esforço, não é o que nós podemos buscar. É Jesus, o único que ainda pode nos salvar dos nossos pecados. Ainda se chama Jesus, o Cristo de Deus. E aleluia por isso. Você pode falar para essa pessoa que está perto de você e diga: Jesus é o único Salvador. Diga: é o único Salvador. Se nós olhamos para os textos originais, principalmente de Mateus e de Lucas, que falam do nascimento de Jesus, a palavra utilizada tanto por ambos evangelistas é: não havia lugar para ele na estalagem. Estalagem não era um hotel, apesar do texto inclusive de Lucas 2:7 dizer que ele não tinha lugar para ele na hospedaria. Vai diferenciar para a nossa língua portuguesa, mas a palavra usada, que é traduzida para nós estalagem. Porque eu estou falando que eles estão indo para a terra natal deles, sim ou não? Estão indo para
Se eles estão indo para Belém, significa que eles tinham familiares lá, sim ou não, gente? Isso significa que eles tinham um lugar para eles estarem, casa de parente. Esses dias para trás eu dizia aqui na igreja que pobre não viaja, né? Pobre visita parente. Está aqui José e Maria indo lá visitar os parentes. E se a gente volta no texto original grego, a palavra estalagem, ela vem da cataluna. O que é uma cataluna? É uma sala de jantar. Sala de quê? De jantar. Em Lucas 2, que é o texto que nós lemos, é justamente essa expressão que aparece. Quando nós olhamos para uma outra parábola que Jesus vai contar, Lucas capítulo 10, ele fala a parábola do bom samaritano. Ali, o texto utilizado e a palavra que aparece no grego é justamente uma hospedaria, que aquele bom samaritano vai lá e coloca aquele que tinha sido, de alguma forma, espancado ali por aqueles ladrões. Então, diferentemente do que até foi gerado no nosso córtex frontal aqui, de filmes e história que ouvimos, Jesus, ele não nasceu num curral. Jesus, ele não nasceu num curral, ele nasceu numa casa. Ele nasceu numa casa. Ele nasceu numa casa. E por que eu estou repetindo isso? Porque 2025 anos, e aliás, se nós formos pegarmos questões que eu não vou entrar em profundidade aqui, talvez há mais tempo do que isso, pelo menos 2029 anos. Mas, seguindo a nossa cronologia que temos, há pelo menos 2025 anos, Jesus continua querendo nascer numa casa. Jesus continua querendo nascer numa casa. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque muitos de nós que aqui estamos, muitos de nós, vocês que estão aí na galeria, muitos de nós que aqui estamos, talvez nós queremos que Jesus nasça na nossa empresa, mas a gente não quer que Jesus nasça na nossa casa. A gente quer que Jesus nasça nos nossos negócios, mas não quer que Jesus nasça na nossa casa. A gente quer que Jesus nasça na nossa escola, nos nossos projetos pessoais, mas a gente não quer que Jesus nasça na nossa casa. E o único endereço que Jesus continua querendo nascer 2025 anos depois é na sua casa. É na sua casa. E de fato, Jesus, ele nasce nessa casa que eu estou falando. Mas o problema é que naquele lugar, naquela casa que ele nasceu, não havia um lugar nobre, porque a casa estava cheia, estava lotada. E naquele tempo, era um tempo, esse período que vai chegando nos finais dos dias de setembro, de outubro aproximadamente, um tempo onde num deserto, que é a região lá de Belém, a temperatura à noite ela cai bastante pela madrugada. E nós bem sabemos que para que você pudesse ter os seus animais em tempos de frios, ali, se você um dia for lá, você vai conhecer isso. Era comum que as pessoas pegassem os animais e colocassem dentro das suas casas. Isso era natural, comum, algo dos dias, cotidiano. Então Jesus, ele nasce na sala de jantar, aonde inclusive lá nos dias de Jesus, para a gente entender essa cultura e esse contexto, os animais ficavam. Inclusive haviam pelo menos 2 andares, na maioria das casas os animais ficavam no primeiro andar. E ali eles ficavam nessa sala de jantar. Lá havia uma manjedoura, um coxo, aonde ia alimentar aqueles animais. Agora, por que, irmãos, que é colocado Jesus numa manjedoura? Sabe, talvez José e Maria chegam esperando, né? Jesus vai nascer num quarto de hóspede. Num quarto de hóspede. Mas ele nasce onde sobrou. E o lugar que sobrou na casa que ele nasceu foi no jantar. E eu estava pensando aqui, e eu quero chamar a sua atenção. Talvez alguns aqui já fizeram uma confissão pública de reconhecer e aceitar Jesus. Outros ainda não tiveram essa oportunidade. Mas eu sei que todos nós que aqui estamos, no dia 24 que está se aproximando, a gente para lá na sala de jantar nossa. A gente monta às vezes uma mesa bonita, uma mesa recheada. E ali naquele momento, e em muitos lugares do mundo, até pessoas que se dizem ateias, comemoram esse momento, celebram lá. E a gente quer que Jesus nasça lá nessa mesa, naquele momento. Mas a gente não quer que Jesus nasça no nosso quarto. Porque quarto fala sobre autoridade. Quarto fala sobre autoridade. A gente quer que Jesus nasça em um determinado local na nossa vida. Mas a autoridade, não, isso aqui é o que manda. O meu closet é o que mando. Esse lugar aqui é o meu domínio, é o meu governo. Outra pessoa não vai nascer. Jesus não pode nascer aqui. Jesus, ele nasce nessa casa. Só que ele queria talvez nascer no quarto. E o que sobrou para o Senhor foi apenas a sala de jantar. Sabe o que Deus está falando para nós? E o que Jesus quer deixar uma mensagem é que Jesus não quer ser o nosso resto. Jesus quer ser o nosso tudo. Jesus não quer governar apenas o resto, não. Ele quer governar totalmente a nossa vida. Ele quer nascer por completo na nossa vida. Às vezes nós aqui estamos, e talvez ao longo dessa noite que nós estamos aqui, a gente pode ter levantado a mão e falou assim: Jesus, nasce na minha vida, mas a gente não está dando de fato a autoridade para ele nascer no nosso quarto.
aonde a gente passa talvez a maior parte do nosso tempo. E isso precisa ser suscitado no nosso coração. Mas eu termino dizendo: por que que o Senhor da vida, o Senhor de tudo, foi colocado numa manjedoura? Eu disse que numa manjedoura, num coxo, onde os animais estavam ali na sala de jantar. Em primeiro lugar, quando um bebê, um filhote, bebê não, quando um filhote de um animal nascia, o lugar onde um filhote de animal era colocado, era justamente numa manjedoura. Então, em outras palavras, inclusive indo para a palavra do Senhor, João capítulo 3, Jesus está conversando com um mestre da lei chamado Nicodemos. E para Nicodemos ele vai falar assim: Nicodemos, para você e para quem ainda não provou, é necessário nascer de novo, não no ventre da mãe, mas nascer da água e do Espírito. Então manjedoura fala de um novo nascimento. Manjedoura fala de uma nova possibilidade. O Natal é como se os céus e o Senhor da vida, Jesus, o nosso Senhor, estivesse gritando para nós: eu quero ser colocado no seu coração para proporcionar para você uma nova vida, uma nova possibilidade. Gente, vocês estão aqui comigo? O Natal é esse momento onde o Senhor quer transformar não somente uma parte, mas a nossa história por completo. E a manjedoura dos nossos dias, a manjedoura do ano de 2025, não é mais aquele coxo, não, é o nosso coração. É o nosso coração. Manjedoura fala sobre uma nova possibilidade. E o Senhor está falando para muitas pessoas aqui: eu quero transformar a sua vida do inferno ao céu de glória. Talvez muitos que aqui estão, ao longo desse ano, em alguns momentos, viveram e estão vivendo, pastor, um inferno, Jesus quer transformar para um céu de glória na sua vida. Mas em segundo lugar, por que Jesus, o Senhor da vida, é colocado numa manjedoura? Porque Jesus é o pão da vida, e uma manjedoura, um coxo, servia para alimentar os animais. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o feno, por exemplo, que está cheio aqui inclusive, era colocado justamente para alimentar os animais. Só que Jesus, ele é colocado lá propositalmente, até por uma intervenção da parte do Senhor, porque Jesus é o alimento das nações. Jesus de fato é o pão vivo que desceu do céu. Na verdade, ele é o único capaz de suprir a necessidade das nossas almas. Quantas pessoas nós olhamos mundo afora que tem tentado suprir uma necessidade no seu interior e jamais conseguem suprir, porque existe um vazio que só o pão da vida que desceu do céu é capaz de preencher. E esse pão da vida ainda tem um nome, o nome dele é Jesus, o Cristo de Deus, aleluia. O seu coração é a manjedoura desses dias. João capítulo 6, versículo 48, diz assim, palavras de Jesus: eu sou o pão da vida. Versículos 50 e 51, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, aleluia. Jesus não poderia ser colocado num berço. É por isso que José não consegue levar o berço. Jesus tinha que ser colocado numa manjedoura, porque ele é o pão vivo, o alimento, porque ele nos concede uma nova possibilidade, um novo nascimento, através da sua presença. Em terceiro lugar, eu termino aqui, porque na manjedoura se colocava água para os animais. Água para os animais. Após longos períodos pastando, os animais sentiam sede, e Jesus é essa água para a nossa sede. Em João capítulo 7, verso 37 e 38 diz assim: no último dia, o dia da grande festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê, aleluia, quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, aleluia. Jesus não foi colocado num berço, mas numa manjedoura. E hoje essa manjedoura somos eu e você. Hoje quem recebe o nascimento de Jesus, recebe concomitantemente a nova esperança que vem pela sua presença. Recebe o pão da vida, recebe a água da vida, porque ele é a nossa suprimento de necessidade, aleluia. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu quero terminar as minhas palavras aqui neste momento, porque da mesma forma que talvez José tenha preparado um berço para levar para Jesus e não teve tempo, quem sabe Maria fez todo o enxoval, bordou lá o nome, Eu lembro que quando nossos filhos foram nascer, a gente bordou os nomes, tudo personalizado. Quem sabe Maria tenha feito isso e escrito lá, Yeshua HaMashiach, ou talvez YM, abreviação do nome de Jesus, Yeshua HaMashiach.
talvez tenha feito vários panos, fralda, com cordeiros bordados, porque ele seria o cordeiro de Deus. Mas Maria também não faz isso. E nós lemos inclusive no texto que ela foi envolver Jesus em restos de pano, em pedaços de pano, envolveu Jesus em faixas. E por que isso foi necessário? Qual que é a simbologia disso para as nossas vidas? Aliás, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 12, que inclusive foi falado aqui essa noite, do capítulo 2, diz assim: e isso servirá de sinal para vocês. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Sabe, irmãos, o sinal não era fraldas bonitas, como eu acabei de falar, que Maria talvez pode ter bordado para o seu filho, para Jesus, mas os trapos, os panos que envolviam Jesus. Sabe, a palavra do Senhor vai dizer que ele se fez miserável para nos fazer, aleluia, reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu penso que alguns estão aqui mais para lá de Bagdá do que aqui. Mas gente, Jesus deixou sua glória, Jesus se fez miserável para que eu e você fôssemos feitos reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. Sabe, queridos, Oséias 6:1, a palavra do Senhor diz assim: venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Ainda em Isaías 64:6, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, são como resto de pano. Jesus, ele tinha que ser enrolado em restos de panos. Por quê? Porque simboliza os nossos pecados. Ele verdadeiramente levou sobre si os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. E ao ser enrolado aqui nesses panos, é como se em alto bom som o céu estivesse gritando para nós: eis aí o Salvador do mundo. Ele, Jesus, é o Salvador do mundo. Talvez hoje você está procurando uma manjedoura, e na verdade o que Jesus está falando para nós aqui essa noite: nós somos a manjedoura de Deus. Nós somos a manjedoura de Cristo. E hoje ainda, 2025 anos depois, Jesus continua procurando uma manjedoura para ele nascer. Eu queria que nessa hora você fechasse seus olhos. Você fechasse seus olhos. Se talvez hoje você deseje ser essa manjedoura que vai falar assim: Jesus, eu quero que o Senhor nasça em mim. Eu quero que o Senhor nasça não somente na minha sala de jantar, mas eu quero que o Senhor nasça no meu quarto. E principalmente eu quero que o Senhor nasça na manjedoura que é o meu coração. Eu preciso do seu nascimento em mim. Eu preciso da água da vida que é o Senhor. Eu preciso do pão da vida que é o Senhor. Eu preciso de uma nova possibilidade que vem através do novo nascimento pelo Senhor Jesus. Se você é essa manjedoura, se você quer receber o Senhor Jesus, eu quero te convidar nessa hora, todos de cabeça baixa, mas aqueles que talvez não fizeram esse convite, você fique com seus olhos fechados. Nós vamos fazer uma oração em conjunto, mas se você ainda nunca fez um convite ao Senhor, eu quero fazer esse apelo para você falar para o Senhor: o meu coração é a sua manjedoura. Eu não vou começar 2026 sem que o Senhor nasça no meu coração, sem que o Senhor me dê uma nova vida. Se você ainda não fez esse convite ao Senhor, aonde você está, eu vou abrir os meus olhos. Você levante a sua mão. Levante a sua mão, você que não fez esse convite ao Senhor e deseja fazer esse convite ao Senhor essa noite. Você que ainda não fez esse convite ao Senhor e deseja recebê-lo na sua vida, eu quero que todos nessa hora coloque a mão sobre o seu coração. Todos nessa hora, para benefício inclusive nosso, nós vamos fazer uma oração em conjunto ao Senhor. E nós vamos orar falando assim: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu aceito o meu lugar no reino de Deus. Mas antes disso, eu aceito o seu lugar no meu coração. Diga assim: eu sou a sua manjedoura. Diga: eu sou a sua manjedoura. Me dê o novo nascimento, me dê o pão da vida, me dê a água da vida. Jesus, eu sei e eu recebo que somente o Senhor pode saciar a minha sede. Se você crê na sua oração, diga amém no seu lugar. Diga amém no seu lugar. E o mais alto que você puder, eu queria te convidar a fazer isso, a aplaudir o nome do Senhor Jesus aqui neste lugar.
quero louvar ao Senhor Jesus.